E no vídeo de hoje nós vamos falar de estruturas muito interessantes que estão presentes nas células vegetais e que estão ligadas às lindíssimas cores apresentadas tanto pelos vegetais quanto pelos frutos. Então, na aula de hoje nós vamos falar dos plastos. Olá, querido aluno, querida aluna do canal Biologia e Tal. E no vídeo de hoje nós vamos falar desses carinhas aí tão importantes para o processo de fotossíntese e também para a coloração, tanto das plantas quanto dos frutos. Cores lindíssimas e que esses carinhas têm responsabilidade sobre isso. Então, bora para a nossa aula? É o seguinte. Eles são encontrados apenas em células eucariotas vegetais. Okay? Então, nós estamos vendo aí árvores, grama, né? Nós estamos vendo aí algumas plantas. Esses carinhas estão aí, envolvidos com todas essas colorações que vocês estão vendo. Nós estamos vendo aí um verdezinho mais claro, um pouco, tem umas gramas meio amareladas. Por que será? Tá? As árvores verdinhas, nós vamos entender daqui a pouquinho. Eles estão divididos em dois grandes grupos. Nós temos os leucoplastos e os cromoplastos. Vai anotando, pega papel e caneta aí para você não esquecer. Vamos entender o que esses carinhas fazem, tá certo? Os leucoplastos vão ser incolores, ou seja, apigmentados, e eles estão relacionados a reservas nutritivas. Então, esses carinhas aí, eles vão armazenar nutrientes, tá ok? Cada tipo de substância, né, vai ser armazenada num tipo de leucoplasto. Olha só, eu tenho o amiloplasto, que vai armazenar amido, o próprio nome dele já está te contando. O oleoplasto, óleo. E o proteoplasto, proteína. Então, cada leucoplasto vai ter uma função específica. E esses carinhas não têm cor. Beleza? Agora, quando eu falo de leucoplasto, eu estou falando de estruturas que eles vão estar presentes em outras regiões da planta, como, por exemplo, nas raízes. Esses carinhas também vão estar presentes nos bulbos aí, como as cebolas. Nós vamos ter eles também presentes nas sementes, nas regiões embrionárias ali de desenvolvimento, né? E nas regiões meristemáticas, que nós vimos também em aulas anteriores. Se vocês ainda não assistiram às aulas sobre plantas, características gerais, vou estar deixando também aqui um card e vou deixar também na descrição e um link para você estar assistindo essas aulas, combinado? Para você ficar em dia. Lembre-se, Enem cobra muita ecologia e isso tudo está englobado, tá bom? Então vamos lá. Vamos entender agora os cromoplastos, que são o que nós mais falamos e que são mais cobrados, né? Olha só, são coloridos, tá certo? Ou seja, são pigmentados. Quando você fala que ele tem pigmento, ele tem cor. Nós podemos observar aí nessa floresta. Nós temos aí folhas verdes, temos folhas amareladas, temos folhas meio amarronzadas, né, avermelhadas. Então, são os cromoplastos responsáveis por isso. Também pelas cores de alguns frutos, tá certo? Olha só, relacionam-se também com a absorção de luz e com a fotossíntese. E nós já conhecemos muito bem um desses cromoplastos. Nós vamos estar falando dele aí no decorrer da aula. Vamos lá. De acordo com a coloração, nós vamos ter uma denominação especial. Se eu falo com vocês verde, né, eu estou me referindo ao cloroplasto, que ele é verde devido ao pigmento verde da clorofila. Se eu falar com vocês de xantomplastos, eles vão ser amarelos por causa da xantofila.
Agora, se eu falar com vocês, por exemplo, eritroplastos, eu estou falando então de pigmentação avermelhada, tá certo? Que está ligada aí à ficoeritrina, à eritrofila, ao licopodeno, né? Então, são todas aquelas plantas ali, as folhas, flor, fruto avermelhado. Nós vamos ter então os eritroplastos presentes. Aí você observa aqui, gente, olha que coisa maravilhosa. Essa floresta aqui é a floresta temperada, né? Floresta decídua também, pode cair em prova para vocês desse jeito. No outono fica dessa forma aí, gente. Olha que coisa mais linda. Meu sonho é conhecer uma floresta dessa aqui. Ainda não tive a oportunidade, mas vou ter ainda. Bota fé. Vamos lá. Nós temos cores verdes, cores avermelhadas, cores amareladas. Então, nós podemos ter vários tipos desses cromoplastos em uma única folha, certo? Então, aí, a mistura deles vai dando essas tonalidades diferentes que vocês estão vendo, certo? Olha só, numa célula vegetal podem existir diferentes tipos de plastos e o conjunto de todos vai receber o nome de plastidoma. De todos os tipos de plasto, como eu já falei com vocês anteriormente, os cloroplastos são os mais importantes, uma vez que neles ocorre a reação de fotossíntese. Lembra da fotossíntese? A fotossíntese, então, vai estar relacionada à produção de matéria orgânica. E nós vimos também em aulas anteriores. Vou deixar mais um card aqui para você sobre metabolismo energético, tá? Vou deixar também na descrição do vídeo para você estar assistindo essa aula, tá certo? E outra coisa, se você chegou até aqui e ainda não é aluno do canal Biologia e Tal, que absurdo! Aqui, para você se tornar aluno do canal Biologia e Tal, é super simples. Desce aí, já vai no botão de se inscrever e torne-se um aluno aqui, uma aluna do canal Biologia e Tal, para você não estar perdendo nenhuma das continuações das aulas semanais, hein? Toda semana eu dou continuidade às aulas aqui no canal, te preparando para vestibulares e o Enem. Então fica atento, hein? Já se torne um aluno aqui do canal Biologia e Tal. Bora continuar nossa aula. É o seguinte, a fotossíntese tem por objetivo sintetizar glicose, matéria orgânica, a partir de compostos inorgânicos como água e gás carbônico, utilizando energia luminosa. Então aqui, ó, nós temos a absorção de água pelas raízes, o sol fazendo aí o seu trabalho e a plantinha aproveitando e absorvendo e liberando também gás, né? Que gás é esse que ela libera? É o oxigênio, é claro. E nós temos a etapa em que esse oxigênio vai ser liberado. E temos a etapa em que a glicose vai ser formada, tá certo? Então, por isso que eu estou te falando, assiste às aulas que eu já dei a dica aqui. A fotossíntese vai possuir duas etapas básicas, a fase clara e a fase escura. Quando eu falo com vocês dessas duas fases, presta atenção aqui. Eu tenho a fase clara, que ocorre na grana dos cloroplastos, região estranha, né? Que nome estranho. Grana a gente pensa que é de dinheiro, né? Mas aqui nesse caso não é, não. E é conhecida também como fase luminosa ou fotoquímica. E a fase que ocorre aqui, ó, no estroma dos cloroplastos é a fase escura. Nessa fase, né, a fase química ou enzimática, nós vamos ter a formação da matéria orgânica. Ok? Olha só, os cromoplastos podem ser diferentes. Gente, nós temos cromoplastos espiralados, temos em forma de estrela, muito interessante, tá? E temos da forma esférica ou ovoide, né? Então, observem lá. Então, forma esférica ali, forma de ovinho e tal, né? Então, nós temos diferentes formatos, lembrem-se disso. Ok? Os plastos podem se transformar uns nos outros. Como assim? Observa que coisa maravilhosa esse pêssego, né?
Vocês estão percebendo que ele tem diversas tonalidades? É o seguinte, à medida que os frutos vão amadurecendo, nós podemos ter essa transformação. Por exemplo, um xantomplasto se transformar em eritoplasto. É o processo natural de amadurecimento, então isso pode acontecer também, ok? Então, lembrem-se disso. Bem, vamos falar um pouquinho mais de cloroplastos. Quanto à estrutura, gente, os cloroplastos são delimitados por duas membranas lipoproteicas, uma membrana externa e uma interna. Gente, isso lembra vocês alguma organela que nós falamos anteriormente? Vou deixar mais um link aqui, caso você não tenha assistido a aula dessa organela. Combinado? Vamos lá! Olha aqui, gente. Nós temos aquela membrana externa e a interna. Aproximamos. Percebam, gente, dentro do cloroplasto nós temos os tilacoides. Tilacoide é como se fosse cada moedinha aí, tá certo? Vamos falar dessa forma que vocês vão fixar. O conjunto de tilacoides, essas estruturas aí que estão formando pequenas colunas, nós chamamos de grânulo. E o conjunto de grânulos formam a grana. Entenderam? Então, o plural disso é grana. Então, essas estruturas todas vão estar dentro do cloroplasto para que ocorra a fotossíntese, tá certo? A membrana interna forma invaginações. Lembrou de alguma estrutura? Olha só, se você assistiu, se você lembrou, tá certo? De qual organela eu citei anteriormente, deixa aí nos comentários para eu saber se você assistiu essa aula. Ah, e já aproveita, tá? E responde a chamada aí, deixando aquele like. Combinado? Então vamos lá. Olha aí, ó, forma invaginações para o interior da organela. E essas dobras se dispõem paralelamente, recebe o nome de lamelas. Ok? O que mais, professor? Calma aí, vamos falar mais de cloroplasto. Sobre as lamelas, encontramos pequenas estruturas discoides, né, constituídas de clorofila, que são denominadas tilacoides. Aí, os tilacoides para vocês, ó. Aí a lamela e o tilacoide. Tá? Os tilacoides se dispõem um sobre o outro, formando pilhas. Essas pilhas se chamam grânum, como eu falei com vocês anteriormente. Ok? E o plural, o conjunto desses grânulos, formam a grana. Ok? O espaço interno do cloroplasto é preenchido por uma mistura denominada estroma, que é muito importante você saber, porque no estroma vão acontecer reações que você vai ver lá na aula de metabolismo energético. Então, fica atento. Uma parte da reação vai acontecer aí no tilacoide, outra vai acontecer lá no estroma. Então, fica atento, tá certo? E esse estroma é constituído de água, proteínas, carboidratos, lipídios, RNA e também de DNA. Ok? O que mais, professor? Nós vamos ter também ribossomos no estroma. Quando você fala de ribossomo, gente, é lembrar de síntese proteica. Ok? Então, está ligado à síntese de proteínas. E a presença de DNA nessa organela justifica também a sua capacidade de autoduplicação. Vê se parece com alguém, gente. De novo, hein? E a presença dos ribossomos permite a realização de síntese de proteínas em seu interior. Ok? Bem, pessoal, se vocês gostaram mesmo dessa aula, já deixa aí aquele like. Se ainda não é aluno aqui no canal, já vou te dar a dica, hein? Não deixa de se inscrever aqui, ó. Sabe por quê? Porque toda semana eu dou continuidade às aulas aqui no canal, hein? E você vai estar recebendo as notificações de todas as aulas. E aproveite e já dá continuidade a seus estudos escolhendo um desses dois vídeos aqui de lado, beleza? Obrigado a todos por assistirem esse vídeo até o fim. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!